Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. Hoje nós iremos prosseguir a partir da linha de número 71, tá bom? Estamos quase finalizando o capítulo 1º, cujo título é Imperium Romanum. E nós, nessas últimas aulas, temos trabalhado bastante a questão dos gêneros e também dos números em latim, né? Temos visto que em latim há 3 gêneros, que são eles o masculino, o feminino e o neutro. E há 2 números, o singular e o plural. E todas essas variações são representadas formalmente, ou seja, na escrita da palavra, pela sua desinência, pela sua terminação. Tá? Por exemplo, quando nós falamos a palavra fluvius, nós vemos que sua terminação é US, que é uma terminação característica, como temos visto, de uma palavra masculina e singular. Diferentemente de quando nós falamos fluvii, que nós temos a retirada da desinência US e o acréscimo da desinência I, formando, portanto, uma palavra masculina, mas de número plural. Então, nós dizemos agora rios. Rio, fluvius, rios, fluvii. E nós temos também uma variação de lógica idêntica, né? Quando nós tratamos a respeito dos outros gêneros, com a questão da variação dos números, né? A lógica continua sendo a mesma, só há a mudança da desinência mesmo, tá? Nós iremos continuar praticando todos esses conceitos ao longo da nossa leitura hoje, também após a finalização da leitura de todo o capítulo, nós teremos uma pausa na qual nós iremos analisar de maneira um pouco mais aprofundada e revisar também toda a parte gramatical que nós temos visto até então, tá bom? Então vai servir de uma revisão geral do capítulo. Nós sempre iremos fazer dessa forma, leremos todo o capítulo, fornecendo explicações, é claro, mas logo após essa leitura nós iremos fazer uma breve pausa gramatical, na qual nós iremos relembrar toda a gramática que nós vimos, mas não só isso, iremos também aprofundá-la na medida do necessário. Tá? Então vamos prosseguir na leitura a partir da linha de número 71. Fluvius et oppidum vocabula latina sunt, ubi quoque vocabulum latinum est. In vocabulo ubi sunt 3 litterae, in capítulo primo 1000 vocabula sunt. Veja só, nós iniciamos vendo duas palavras em itálico, né? Fluvius e oppidum. E aqui nós temos também a palavra vocábula. Perceba que a palavra vocábula, na primeira linha que lemos, tem a terminação em A. As palavras regulares do latim, cuja terminação é A, como nós temos visto, ou pode ser uma palavra feminina singular, como a palavra ínsula, ou pode ser uma palavra neutra pluralizada, como a palavra, por exemplo, ópida, né, que vem da palavra oppidum, que é neutra. A palavra vocábula, na verdade, vem da palavra vocabulum, que em essência é uma palavra neutra e singular, quando nós falamos vocabulum. Mas se nós quisermos falar vocabulum no plural, nós iremos simplesmente retirar a desinência UM, iremos acrescentar em seu lugar a desinência A, como nós estávamos fazendo com a palavra oppidum. Nós dizíamos oppidum, oppida. Nós dizíamos agora vocabulum, vamos dizer vocábula, tá? Então nós estamos querendo dizer o seguinte, que fluvius e oppidum são palavras ou vocábulos latinos, né? Perceba que o verbo est está no plural, já que nós estamos falando de dois sujeitos, né? Duas palavras, fluvius e oppidum. E também a palavra latina é uma palavra adjetiva do substantivo vocábula. E já que vocábula é uma palavra neutra e plural, também assim precisa estar o seu adjetivo no neutro e também no plural. Nós poderíamos fazer um breve exercício para que compreendamos isso melhor. Se nós estivéssemos falando de uma única palavra, por exemplo, somente fluvius, nós teríamos de dizer assim, fluvius vocabulum latinum est. Então perceba essa variação
de desinência conforme varia o gênero e conforme varia o seu número também. Em seguida, nós temos a palavra ubi, também em itálico aqui, indicando que nós não estamos utilizando seus significados, senão que somente a sua mesma forma, a sua mesma escrita, né? Ubi também é um vocábulo latino, e perceba que aqui nós já estamos utilizando a frase no singular, né? Dizendo vocabulum latino e não mais vocábula latina, como no caso anterior. E assim também o verbo est está no singular, em vez de sunt, como no caso anterior, né? Em seguida, nós temos in vocábulo ubi sunt tres litere. Veja que aqui nós continuamos a utilizar como exemplo a palavra ubi, o vocábulo ubi, né? E aí nós dizemos que nesse vocábulo, nessa palavra, né, ou são 3 letras, tres litere. Nós vimos que a palavra para letra é litera, uma palavra feminina, portanto, veja sua terminação em A. Quando nós queremos dizer letras, nós simplesmente acrescentamos o E a essa palavra, como quando nós queríamos dizer ilhas, nós simplesmente acrescentávamos o E à palavra ínsula. Ínsula, insule, litera, litere, tá? Então, nós estamos dizendo que nesse vocábulo há 3 letras. Em seguida, nós dizemos que no capítulo 1, neste, in capítulo primo, mille vocábulas sunt, ou seja, há 1000 palavras, né? Nós podemos dizer desta forma, né? No sentido de haver muitas palavras, né? E veja ainda que, além do que nós sabemos já que a palavra vocábula está no plural, é uma palavra neutra, né? Isso também é evidenciado pela utilização da palavra est no plural, o verbo est, no caso aqui sunt. Outra coisa interessante desta última frase, e também na penúltima, é a utilização do chamado caso ablativo, né? Isso é algo que nós discutiremos melhor ao longo dos próximos capítulos, mas como eu mencionei anteriormente, os casos em latim são formas específicas de dizer coisas específicas neste idioma, né? Em português nós temos mais ou menos esses casos também, que são representados de outras formas, mas nós temos essa herança também no português, como nós iremos entender melhor posteriormente. Mas os casos são justamente formas específicas de dizer coisas específicas em latim. Nós temos o caso nominativo, o caso ablativo, o caso genitivo, que são formas diferentes de dizer coisas diferentes. Tudo isso nós iremos entender de maneira adequada posteriormente. Não se preocupem com isso agora, isso é somente uma brevíssima introdução. Por enquanto, eu só quero que vocês guardem que os casos são maneiras específicas de dizer coisas específicas em latim. Mas tudo isso nós iremos compreender adequadamente, detalhadamente posteriormente. Por enquanto, nós estamos trabalhando mais a aquisição de vocabulário em latim, também a questão dos gêneros e dos números, para que nós nos habituemos a esse novo idioma, né? Em seguida, na linha de número 74, nós temos in vocabulo insula sex litere et tres sílabe. Aqui nós podemos utilizar 2 pronúncias, né? Em algumas palavras, a variação de pronúncia ela é mais evidente, né? Como eu tenho mencionado, em latim nós temos 2 pronúncias predominantes, a pronúncia eclesiástica e a pronúncia reconstituída. Nós estamos utilizando mais a pronúncia eclesiástica, mas veja essa palavra, silabai. Aqui, se nós utilizarmos a pronúncia reconstituída, nós iremos falar desta forma. Porém, se nós falarmos utilizando a pronúncia reconstituída, nós temos de dizer sílabe. Perceba que o Y tem esse som de I, mas um som mais fechado, né? Sílabe, desta forma. Além de que, como nós já sabemos, quando nós temos um A e E juntos, nós não pronunciamos o A, somente o E, no caso da pronúncia reconstituída, no caso da pronúncia eclesiástica, é claro, né? Que é a que nós temos utilizado mais. Então aqui nós estamos dizendo simplesmente que no vocábulo ínsula, ou na palavra ínsula, há 6 letras. E aí nós dizemos ainda
sílaba prima in, ou seja, a sílaba primeira é in, secunda, a sílaba segunda, né? É su, e a sílaba terceira, ou tercia, é lá, insula, são 3 sílabas. E aí em seguida nós dizemos, in vocábulo non sunt 3 litere et una sílaba. Nós estamos dizendo que no vocábulo ou na palavra non há 3 letras e uma única sílaba. Nós sabemos que sílaba é a mesma coisa de som. Se uma palavra tem um único som, ela tem uma única sílaba. Mais ou menos assim, nós iremos trabalhar melhor essa questão da fonética ao longo do curso também, mas de maneira introdutória a ideia é essa, né? As sílabas geralmente coincidem com a quantidade de sons das palavras, no latim e também no português, nos idiomas derivados do latim. Tá? Em seguida, nós temos o último parágrafo deste capítulo que diz assim: Quid est tres? Tres números romanos est. Estamos dizendo somente o que é 3. E aí nós respondemos que 3 é um número romano. Perceba que aqui nós estamos utilizando palavras no gênero masculino e no número singular. Nós estamos dizendo números é o substantivo, romanos, seu adjetivo, ou seja, a palavra que a qualifica, que a especifica, também precisa seguir esta mesma forma, esta mesma classificação. Se o substantivo está no masculino, também assim precisa estar o adjetivo. E também a mesma coisa quanto aos números. Se o substantivo está no singular, assim também precisa estar seu mesmo adjetivo. Tá? Em seguida, nós relembramos aqui a utilização de uma letra grega, né, que no caso aqui é a letra gama. Nós dizemos gama quid est, ou seja, gama, essa outra letra, né, o que é, né, ou o que é gama. E aí nós respondemos que gama litera greca est, ou seja, gama é uma letra grega, greca. Perceba que aqui nós estamos utilizando agora um substantivo feminino, litera, assim como ínsula. Por isso, seu mesmo adjetivo precisa também estar no feminino e, é claro, também no mesmo número, que neste caso é o singular, litera greca. Se nós falássemos de letras, nós diríamos litere grece, desta forma, tá? Em seguida, nós temos nunc litera greca est, non litera greca, sed litera latina est ce. Ou seja, nós estamos perguntando, por acaso o C é uma letra grega? Lembre-se que a utilização dessa palavra num é equivalente ao português nós utilizarmos a palavra acaso, né? Ou por acaso. Veja que é um tipo de pergunta que, em geral, exige uma resposta negativa, né? Por acaso o C é uma letra grega, né? Muitas vezes isso pode ser utilizado até de maneira irônica, né? E aí nós respondemos, não é letra grega, mas, sed, é uma letra latina, litera latina est ce. Em seguida, nós utilizamos uma outra pergunta, mas agora sem a utilização da palavra num. E sim, nós dizemos, est ne B litera prima, B non litera prima, sed secunda est. Veja que nós estamos utilizando a partícula ne associada ao verbo est, que é o verbo ser ou estar, ou ainda ambos, dependendo do contexto, como nós iremos compreender melhor posteriormente. Mas a questão aqui é que nós estamos associando essa partícula ne ao verbo est. E quando nós fazemos isso, nós estamos indicando que se trata de uma pergunta utilizando este mesmo verbo, né? Então, est ne B litera prima. Assim que nós nos deparamos já com essa palavra est ne, nós já sabemos que se trata de uma frase interrogativa. Tá? Então, além da entonação, há também a presença formal desse outro indicativo, como nós temos comentado, né? Como acontece muitas vezes no inglês, acontece no espanhol e em outros idiomas também,
esse caráter indicativo de pergunta, né? Quando nós estamos iniciando uma pergunta, nós já temos um indicativo de que se trata de uma pergunta. Em português, por sua vez, nem sempre é assim, né? Nós temos indicativos em português, mas em casos mais específicos, como quando utilizamos o porquê separado, né? E em outros casos assim, mas há muitos casos em português também que não há esse indicativo e que nós sabemos que se trata de pergunta somente pela entonação, né? Em latim também há casos assim, que nós sabemos que é pergunta pela entonação somente, mas há outros casos em que a pergunta se torna evidente não só pela entonação, senão que também pela mesma forma da palavra, tá? Estne indica muito bem isso, né? Estamos querendo dizer B é a letra primeira, né? Litera prima. Veja aqui, litera, palavra feminina e singular, exige que seu adjetivo também assim seja, ou seja, singular e feminino. Prima. Veja que a terminação, a desinência é a mesma, litera prima. E aí nós respondemos que B não é a letra primeira, non litera prima, mas a letra segunda, sed secunda est, prima secunda. Em seguida nós perguntamos, quid est non, ou seja, o que é essa palavra non, né? E aí nós respondemos, non est vocabulum latinum, ou seja, non, essa palavra, né, é um vocábulo, é uma palavra latina, né? E veja que nós estamos constituindo essa frase totalmente no singular. Nós sabemos que a palavra vocabulum é uma palavra neutra, portanto, seu adjetivo também precisa ser neutro, latinum. Em seguida nós temos non sed minus numerus vocabula latina sunt. Perceba que aqui nós estamos falando de uma frase no plural, nós estamos falando de vários sujeitos, várias palavras especificamente aqui. Por isso mesmo nós temos de utilizar, em vez do verbo est, o verbo est, mas no plural, que é o sunt. E além disso, em vez de nós falarmos vocabulum, que é a palavra vocábulo ou palavra em latim, no singular, nós temos de dizer vocábula, porque nós sabemos que essa palavra vocabulum é uma palavra neutra. E as palavras neutras regulares em latim, quando vão ao plural, elas perdem a desinência, a terminação UM, e nós acrescentamos, em vez dessa terminação, a terminação A. Então, em vez de falarmos vocabulum, dizemos vocabula. E assim também seu mesmo adjetivo, que é latina. No caso anterior, nós dissemos latinum, porque nós estávamos falando de singular, né? Vocabulum latinum. Agora, já que nós estamos falando de plural, nós dizemos vocábula latina. E aí a última frase é vocabulum quoque vocabulum latinum est. Ou seja, vocabulum, a palavra vocabulum, também é um vocábulo, ou seja, também é uma palavra latina, que é quase que um trocadilho, né? Nós estamos querendo dizer simplesmente isso. E veja que aqui se trata novamente de uma frase no singular. Perceba isso tanto pela presença do verbo est no singular, como também pela presença da palavra vocabulum e latinum, ambas no singular. São palavras neutras aqui. Vocabulum, palavra neutra, e nós percebemos isso muito claramente pela sua mesma desinência, né? Que é o M. E já que o vocabulum é o substantivo, seu mesmo adjetivo precisa também seguir essa mesma ordem, ou seja, ser neutro e ser singular, tá bom? Vocábulo latino, desta forma. Então aqui nós encerramos a leitura deste primeiro capítulo, né, de todo o texto. E na aula seguinte nós iremos revisar tudo o que nós temos visto até aqui, mas de um ponto de vista um pouco mais gramatical, iremos revisar todo o vocabulário que nós já sabemos, todo o contexto que nós temos lido até aqui, iremos revisar tudo e também iremos focar nessa parte gramatical também para que a gente compreenda muito bem o idioma latino, tá? Nós temos uma seção gramatical logo após a leitura do texto, a qual nós iremos utilizar em nossa próxima aula, e logo em seguida há também os
os exercícios. Nós veremos como eles devem ser feitos. Nas aulas seguintes eu irei explicar isso de maneira mais detalhada, tá? Mas em resumo, a alma desse capítulo primeiro é justamente a compreensão dos gêneros e dos números em latim. E a ideia de que os adjetivos não têm como que vida própria, senão que sempre seguem a vida que há no substantivo. Em outras palavras, se o substantivo é masculino, assim também é o adjetivo. Se o substantivo é plural, assim também deve ser seu mesmo adjetivo. O adjetivo em tudo segue o substantivo, ele não tem vida própria. E os gêneros são sempre caracterizados pela desinência em relação às palavras regulares em latim. Então, nós vimos que as palavras masculinas têm a terminação US ou I, respectivamente singular e plural. As femininas têm a terminação A ou AE, respectivamente singular e plural. E as neutras têm a terminação UM ou A, né, respectivamente também singular e plural. Tá? É claro, ao longo das aulas nós iremos aprofundar todos esses conceitos, tanto através da parte gramatical que nós iremos ver logo em seguida, como também ao longo das próximas aulas. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, até então fiquem à vontade para perguntar, nós estamos aqui para servir. Obrigado por terem assistido até aqui, Deus abençoe vocês. Até mais.